Olá, queridos professores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Kátia, sou professora e coordenadora aqui da Escola PROS, do projeto Novotec, e estou aqui para passar algumas informações para vocês referente às nossas aulas aí do Novotec e algumas informações extremamente delicadas, né, desta vez e que com certeza são muito importantes que vocês precisam ter ciência, tá? Então vamos lá. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão de assédio sexual na escola. Tá? Isso é algo bastante recorrente e que a gente precisa tratar disso, né, de uma forma bastante madura e de uma forma com base legal, e é isso que eu vou tratar aqui com vocês. Então, de acordo lá com o Código Penal, assédio sexual está lá previsto no artigo 216, na linha A, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício ao emprego, cargo ou função, pena de detenção de 1 a 2 anos. Então, a gente vai entender direitinho o que é essa questão do assédio moral, do assédio sexual. Então, veja bem o que eu coloquei aí, que é inclusive uma deliberação do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tá? Que a gente tem aqui no nosso país. Assédio sexual não precisa de contato físico, ou seja, para ser caracterizado um assédio sexual, não precisa tocar, né? Não precisa ter o contato físico, né? Basta haver o constrangimento, que já é considerado, já é caracterizado assédio sexual. Tá? No universo do trabalho, o assédio sexual pode se dar de maneira explícita ou sutil. Então, veja só, expressões faladas, né, ou escritas, gestos, imagens, né, mensagens enviadas por e-mail, qualquer tipo de situação em que haja algum tipo de constrangimento ao outro ou à outra pode ser caracterizado como assédio sexual, tá? Vamos lá, né? De acordo aí com o Código Penal, coloquei aí, já havia colocado aí para vocês. Então, olha só que interessante, eu trouxe essa frase aqui, que foi até de um professor que trouxe essa frase o ano passado, numa das nossas reuniões pedagógicas, e eu tomei a liberdade aqui de recolocá-la, né, nessa nossa reunião, né, nesse nosso bate-papo aqui, que diz que alunos não são telas de celular com touchscreen, para você ficar tocando, certo? Eu sei que às vezes a gente quer ter, né, o contato físico, mas para o próprio bem de vocês, professores, e aí a minha fala, ela é, claro, dirigida tanto para os professores homens como para as professoras, né, para as mulheres, mas principalmente para os homens, né, muito cuidado, né, para não ficar tocando nas alunas, para não ficar tocando nos alunos, tá? Não é para ficar tocando nos alunos, vai conversar com o aluno, conversa, né? Uma conversa, não precisa ficar tocando nos alunos. Para quê? Você pode não estar tendo nenhum tipo de intenção, mas se o aluno entender que aquilo ali o constrangeu e que aquilo ali está prejudicando de alguma forma, está constrangendo ele, é um risco que você vai correr, professor, de ser de repente denunciado aí por um assédio, tá? Então, muito cuidado com isso. Alunos não são telas, não são teclas e não são bichinhos de estimação. Essa foi uma outra frase também que eu achei bastante interessante. Então, não é para ficar acariciando o aluno no cabelo, fazendo carinho. Ah, o aluno está carente, o aluno te procura, está com algum problema. Professores e professoras, evitem ter contato, evitem. Não é ter uma frieza perante um aluno, não é isso. É evitar o toque físico, evitar o que fala, a forma que fala, para que não haja deturpação da comunicação entre você e o aluno, tá? Olha lá, o constrangimento. Então, às vezes, professor, você vai lá e toca o aluno ou a aluna com carinho, porque você vai explicar, você vai dar ali, né, algum tipo de apoio para o aluno se sente constrangido, tá? Então, muito cuidado. Ou, né, você pode, professor, estar sendo interpretado, né, por outra pessoa que possa estar vendo. De repente, não é nada, mas o outro que viu já pensou outra coisa, já imaginou outra coisa, e ali a história já correu a história já correu a escola, e o negócio chega aqui para nós através da Secretaria de Educação, então não é legal, não é bacana.
Olha lá, existe também uma posição do STJ em relação à questão de assédio sexual de professor contra aluno ou aluna, tá? E essa posição, ela diz exatamente que foi um voto, né, inclusive aí da turma aí do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, através do ministro Rogério Sketch Cruz, que ele salienta que, embora não exista pacificação doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, é necessário considerar a relação de superioridade hierárquica entre professor e aluno. Então, para quem acha que o assédio sexual é só no ambiente de trabalho, quando existe um grau de hierarquia entre empregador e empregado, isso também se traduz para o ambiente escolar, porque, querendo ou não, o professor ele exerce, né, uma posição hierárquica realmente em relação ao aluno, né? O professor ele está ali acima do aluno. Então, ignorar essa situação, dizendo que só porque não é um ambiente corporativo não se considera assédio sexual, isso já caiu por terra, porque existe esse posicionamento aí do Superior Tribunal de Justiça, caracterizando sim, né, o assédio sexual acontecido dentro da escola de professor contra aluno, considerado crime, tá? Olha lá, revela-se patente a aludida ascendência em virtude da função. Outro elemento normativo do tipo, dada a atribuição que tem a cátedra de interferir diretamente no desempenho acadêmico do discente, situação que gera no estudante o receio da reprovação. Então, o aluno, muitas vezes, ele se deixa, né, ficar constrangido, né, porque ele se sente ali, né, com aquele receio de ser reprovado, de ser perseguido por aquele professor, né, porque o professor, ele detém a cadeira, né, ele tem a cátedra, ele é o mestre ali, né, então, isso pode, de repente, interferir, né, na questão da aprovação dele, então, para ele não se sentir para ele não ser reprovado, ele acaba ficando introspecto em relação a esse constrangimento que ele sofre do professor, a esse assédio que ele sofre do professor. Então, isso pode causar inúmeros problemas, não só para você, professor, mas para a unidade escolar e também para nós aqui, como sendo fornecedores aí do professor do ensino técnico, tá? Outra coisa muito importante que a gente precisa entender é que, como nós lidamos com alunos menores, além do crime de assédio sexual, nós podemos incorrer no crime de estupro, tá? Porque mudou, né? Tem uma nova deliberação aí também relacionada ao estupro, né? É o artigo 213 lá do Código Penal. E ele diz o seguinte, que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso, tá? Isso é crime. Isso também é crime. Então, o constrangimento, se a menina ou se o menino se sentir constrangido, né, ao ponto de achar que o professor está constrangendo ele em troca de alguma coisa, isso pode ser considerado estupro. Então, a pena é muito maior, inclusive, do que a pena para o assédio sexual. Muito cuidado, professores. A Escola PROS repudia qualquer tipo de assédio, constrangimento ou práticas diferentes das que sejam pedagógicas, necessárias ao cumprimento do ensino técnico profissionalizante a jovens adultos e todo o nosso público discente. Tá? É um princípio da PROS, isso está inclusive no código de ética nosso, né, e precisa ser tratado com muita seriedade. A prática de assédio sexual no ambiente escolar é crime e a PROS não tomará outra atitude senão a de cancelar o contrato de prestação de serviços do professor que cometer tal prática. Lembrando que, caso o aluno ou aluna se sinta assediado ou assediada, poderá procurar a delegacia, Ministério Público, Conselho Tutelar, para que seja instaurada a devida investigação e, posteriormente, processo criminal. Então, se a aluna se sentir constrangida, se ela achar que foi assediada, né, se ela achar que foi vilipendiada ali a sua intimidade, as atitudes, com certeza, né, da família, dos pais, vai ser procurar a delegacia, Ministério Público e, com certeza, professor ou professora, você, né, terá problemas. E é tudo que a gente não quer. Essas informações aqui são justamente para que nós possamos evitar esse tipo de situação. E é isso.
Eu sei que o assunto é um pouco pesado, mas necessário para que a gente possa ter um ano letivo bom e com todas as informações aqui já preparadas aqui para vocês, tá bom? Obrigada!